Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre logaritmos. Bom, ali nós temos o 64 e nós vamos representar esse número 64 como a potência de base 2, como a potência de base 4, base 8, base 64 e base 0,25. Precisamos descobrir quais são os expoentes que nós devemos ter para que os resultados sejam verdadeiros. Então, 64, se eu for escrevê-lo como a potência de base 2, qual deverá ser esse expoente? 6. 2 elevado à sexta é igual a 64. 64, se eu quiser escrevê-lo em forma de uma potência de base 4, o expoente deve ser o número 3, porque 4 ao cubo é igual a 64. Na base 8, todo mundo sabe, é 2. 8 ao quadrado é 64, então esse expoente, na base 8, é 2 para dar 64. 64, como a potência de base 64, também é tranquilo, é 1, né? 64 elevado a 1 dá o próprio 64. 0,25 é 1/4. 1/4, então eu preciso elevar a menos 3 para obter 64 como resultado. Esses expoentes que nós chegamos aqui, que nós determinamos, eles recebem o nome de logaritmo. Então, logaritmo nada mais é do que o expoente que eu preciso elevar à base desejada para obtermos o número que eu quero. Então, eu digo que 6 é o logaritmo do 64 escrito na base 2. Repara que a base do logaritmo será a base da potência. Então, 64 na base 2 é 6. O 3 é o logaritmo do 64 quando eu escrevo na base 4. Então, 64 na base 4 é 3. Então, o expoente que eu devo escrever o 4, escrever na base 4, é 3. 64 na base 8 é o 2. 64 na base 64 é 1. E 64 na base 0,5 é menos 3. Então, o logaritmo nada mais é do que o expoente. Então, considerando que uma potência de base positiva é diferente de 1, o exemplo aí é o 2 ao cubo, que dá 8, ao expoente nós damos o nome de logaritmo e dizemos que 3 é o logaritmo do 8 na base 2. Então, em símbolo está aí. 8 escrito na base 2, o expoente é 3. 8 na base 2, o logaritmo é 3. Então, a definição é essa. Sejam A e B números reais positivos, e a base não pode ser 1, eu chamo de logaritmo do número A na base B, o expoente tal que... Aí você tem as condições chamadas condições de existência. O logaritmando e a base tem que ser números reais. O logaritmando deve ser positivo, necessariamente. E a base, além de positiva, é diferente de 1. E nós escrevemos isso. Log de A na base B igual a x. C e somente C. B elevado a x vai dar A. Aqui é aquele movimento, né, de círculo, né? Facilita muito. Então, a base elevado a x tem que dar o logaritmando. Os nomes aí estão informados. Aqui, de quem nós calculamos o logaritmo, é chamado logaritmando. A base, o nome já fala, é a base, e o resultado é o logaritmo. Então, a base vai ser a base da potência, o logaritmo será o expoente, e o logaritmando, o resultado da potência. Alguns exemplos para nós fixarmos. Então, desejo calcular
o logaritmo do 125 na base 25. Então, se eu quero escrever o 125 como uma potência de base 25, então eu preciso descobrir qual é o expoente. Chamei esse expoente de x. E aqui eu vou fazer o quê? Efetuar a definição. A definição é aqui, ó, é o giro. Então, põe para rodar, né? Gira a roda aqui. A base elevada a x tem que dar 125. Então, 25 elevado a x é 125. Então, caímos numa equação exponencial. Tranquila. É só passar os dois lados para a mesma base, que é 5. 25 é 5 ao quadrado, e de 125 é o cubo de 5. Propriedade da potência. Potência da potência multiplica os expoentes e mantém a base. Aqui já está, né, no jeito, é só agora ignorar a base e trabalhar apenas com os expoentes. Então, 2x é igual a 3, x igual a 3 meios. Portanto, o logaritmo de 125, quando a base é 25, é 3 meios. 25 elevado a 3 meios vai dar 125. Outro exemplo, log de 5 na base 5. Chamei de z. Então, 5 elevado a z, aquela história, né, do movimento circular. Então, vai girar a roda. 5, que é a base elevada a z, tem que dar o logaritmando. Obviamente, z igual a 1. Então, log de 5 na base 5 é 1. E aqui nós temos o que nós chamamos de uma consequência da definição. O logaritmo, né, quando a base é igual ao logaritmando, vai ser sempre 1. Então, quando o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é sempre 1. Logaritmo de 1 na base 7. Então, vamos. Chamei de k, mesma ideia. Vai aplicar a definição, então vai girar a roda aqui, ó. Base elevado a k tem que dar 1. 7 elevado a k é igual a 1. 1 é equivalente a 7 elevado a 0, portanto, k é igual a 0. Log de 1 na base 7 é 0, e aqui nós temos uma outra consequência da definição. Sempre que o logaritmando for 1, qualquer que seja a base, o resultado é 0. Então, log de 1 em qualquer base é igual a 0. Agora, o log de 5 elevado a 146 na base 5. Chamei de x. Apliquei aqui, ó, a definição. Então, roda aqui, ó, põe para girar. A base elevada a x tem que dar 5 elevado a 146. As bases já são iguais, posso trabalhar apenas com os expoentes. X é igual a 146, portanto, o log de 5 elevado a 146 na base 5 é igual a 146. Nota que aqui a base e o logaritmando, né, o logaritmando é uma potência da base. Portanto, o resultado vai ser igual ao expoente. E isso é uma outra consequência da definição. Quando eu quero calcular o logaritmo de uma potência da base, o resultado vai ser o expoente dessa potência. Nessa questão, eu não quero descobrir o logaritmo de 5 na base 3. Não, eu quero saber quanto é 3 elevado ao log de 5 na base 3. Então, 3 elevado a esse expoente, qual será o resultado? Bom, eu não sei quanto é que é log de 5 na base 3. Chamei de x, quer dizer que eu terei que a expressão aqui de cima, já que eu chamei log de 5 na base 3 de x, vai ser igual a 3 elevado a x. Tá? Chamei esse expoente de x, ficarei com 3 elevado a x. No entanto, aqui embaixo, pela definição, põe aqui, ó, a roda para girar. Você vai ficar com 3 elevado a x é 5. Uai,
Se 3 elevado a x é 5 e eu quero exatamente 3 elevado a x, o resultado disso aqui vai ser 5. Quer dizer, o 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3 vai ser o próprio 5. É uma outra consequência da definição. Sempre que eu tiver uma potência cujo expoente é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado vai ser o logaritmando. Então, estão aí apresentadas as 4 consequências da definição: log de b na base b, log de 1 em qualquer base, log de uma potência da base e b elevado ao log de a na base b. Tá? Então, essa era a nossa aula de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima.